Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Um dos números mais importantes na minha vida atualmente é do meu saldo bancário. Me dá um nervoso cada vez que eu tenho que conferir o extrato. O que me assusta não é encontrar o número zero, não. Até aí eu me viro. Meu medo é encontrar um número menor que zero. Sabe o que eu estou falando? É aquele sinalzinho de menos que aparece na frente do saldo. Pior que saldo zero é saldo negativo. Mas não é só para dar notícias negativas que servem os números negativos. Nessa aula de hoje a gente vai ver exatamente que números são esses e como eles são usados. Conta, conta e mais conta. É só isso que o correio manda. Bilhete de loteria premiada que eles não mandam, né? Ih, estourou nossa conta. Olha só, o saldo tá negativo no banco. Olha, em R$ 7,20. O pior você não sabe. Foi. Aqui tem outra conta. Lembra aquele lote de linha branca? Sei. A última parcela vence hoje, ó. Quanto aqui. é? R$ 32. Ai, não, agora não. Olha, se a gente já tá devendo R$ 7,20, ainda temos que pagar essa dívida de R$ 32, quanto é que a gente vai ter que depositar no banco pra zerar isso tudo? Ai, meu Deus do céu, e agora? E agora mesmo, como é que nossas empreendedoras microempresárias vão fazer para sair dessa? Apesar do espanto delas, esta situação não é nova para as pessoas que têm conta em banco. Às vezes, ficar com saldo negativo faz parte do dia a dia de um correntista. Mas o que é saldo negativo? Você sabe? Se segura aí que ainda na aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Mas agora vamos ver que outro tipo de confusão esta história de número negativo pode dar. Mas que diabo de conta é essa aqui? Ô, seu Gil! Fala, seu Vicente. Por favor, tem um sinal de menos aqui que eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu ver, peraí. Tá certinho. Ó, o senhor me deve R$ 7,50. Certo, mas esse sinal de menos na frente do 7,50? Sei. Isso tá me cheirando a armação, hein? Não. Isso é o jeito que eu tenho de marcar o que me deve. Ah, é? Onde a gente lê aqui o sinal de menos, significa a quantia que o senhor tá me devendo. É da Sei. despesa que o senhor fez aqui no estabelecimento. Agora, quando o senhor pagar, o senhor vai ver que eu vou colocar um sinal aqui indicando que a conta tá zerada. Percebeu? Mas o senhor escreveu menos 7,5. Eu não sabia que existia número menor que zero, não. Ah, meu filho, mas existe sim. Tem muita gente que acha que o zero é o menor número que tem. E não é? Mas isso não é verdade, claro que não. Ó, existem muitos números que são menores que zero. Toda vez que um número vier ligado ao sinal de menos, ele é chamado de número negativo. Tá entendendo? Sei. Sim. Sei não, essa história de número negativo não tá me cheirando bem. Será que isso aí tá certo? Claro que tá certo. Aqui, ó. Ó. Vê bem. Que parece estranho, parece. Mas a marcação do dono do armazém está certa sim. Colocar um sinal de menos na frente de um número para indicar quanto alguém está devendo é uma prática muito comum. Mas não é só para indicar dívidas que a gente usa os números negativos. Eles são usados para mais um monte de coisas. Quer ver? Os números abaixo de zero, os números negativos, são muito utilizados pela meteorologia, principalmente em regiões onde o inverno é muito rigoroso e a temperatura vai abaixo de zero. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conhecer aqui a estação meteorológica do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Eu estou aqui com o senhor Mário Festa, responsável pelos equipamentos meteorológicos. E esse instrumento aqui é um termômetro. Você sabe, serve para medir a temperatura. Queria que o senhor Mário explicasse para a gente como funciona o termômetro. Pois não. O termômetro, basicamente, é um tubo fino de vidro que contém um líquido onde ele é fechado, como se pode ver, nas duas extremidades. E à medida, então, que esse líquido sofre uma dilatação ou contração, a coluna vai variando. E eu vou mostrar agora uma dilatação.
Bem, então agora vamos acender esta lamparina para mostrarmos então o aquecimento dessa coluna que vai se expandindo rapidamente à medida que o calor é transmitido para o termômetro. Que interessante, mas quando é que foi inventado esse termômetro? Esse tipo de termômetro, que tem escala de 0 a 100, foi inventado por um astrônomo sueco chamado Anders Celsius, em 1742. Para chegar nessa escala, Celsius fez o seguinte: ele mergulhou o termômetro em um vasilhame com gelo derretendo, esperou o líquido com corante se movimentar e, quando ele se estabilizou, Celsius marcou 0 grau. Na sequência, o cientista sueco mergulhou o termômetro em água fervente. O líquido com corante se expandiu e se estabilizou num ponto. Neste ponto, Celsius marcou 100 graus. Então, nós vemos aqui a marca do 0 ao 100, onde Celsius então usou este intervalo para ser dividido em 100 partes iguais. E assim foi constituído o primeiro termômetro com escala centígrada. E os números negativos que indicam temperaturas abaixo de 0, como é que apareceram nessa história? Bem, algumas temperaturas se descobriu que ficam abaixo de 0. Então, são chamadas de temperaturas negativas. Daí o Celsius ampliou essa escala para baixo, mostrando então, quando a temperatura está abaixo de 0, o valor correspondente. Primeiro ele marcou menos 1 grau. Para isso ele pegou a mesma distância que 1 grau positivo tinha depois do 0, só que a colocou à esquerda. Depois ele marcou menos 2 graus, também a mesma distância que os 2 graus positivos ocupavam, só que à esquerda também, e assim por diante. E dessa maneira, Celsius ampliou a sua escala. E hoje a gente pode medir as temperaturas acima de 0 e abaixo de 0, muito comuns nas regiões no sul do país. E muito importantes também nos processos industriais e nas situações tecnológicas e científicas. O número negativo foi uma invenção do homem para resolver alguns problemas práticos. Hoje em dia, eles estão presentes em muitas situações, como, por exemplo, nas contas bancárias e na medida da temperatura. Mas não foi sempre assim. Foram precisos alguns séculos para que os matemáticos pudessem aceitar os negativos como número. Hoje em dia, é comum ainda as pessoas se assustarem quando encontram um número negativo. E falando em situações com números abaixo de 0, como será que nossas amigas Cida e Cidinha vão resolver o problema com a conta do banco que está negativa? Vamos ver? Gente, pelo amor de Deus, aqui tem outro aviso do banco dizendo pra gente comparecer com urgência à agência. Diz aqui que o saldo tá negativo. Calma, Cidinha, pra que o desespero? Mas a gente não vai perder a conta, né? Não, as coisas não são assim. Ai, Cida, você sabe que eu nunca fui muito boa com essa história de banco, né? Será que dá pra você me explicar de uma vez por todas essa história de saldo negativo? Vamos lá. Olha só o extrato. Aqui estão os dias em que os cheques foram caindo. Aqui, o valor de cada cheque e aqui o saldo que a gente tem no banco. Na matemática, esse sinal de menos aqui sempre aparece antes dos números, mas no extrato bancário ele vem depois. O que é que quer dizer esse sinal de menos aqui? O sinal de menos indica o dinheiro que a gente tirou, que a gente subtraiu da conta. Então o sinal de mais quer dizer o tanto de dinheiro que a gente tem na conta. Exatamente, né? Só que a nossa conta está negativa em R$ 7,20. E para cobrir o cheque de R$ 32, como é que a gente vai fazer? Bom, isso é simples, né? Se a gente deve R$ 7,20 e vai cair mais um cheque de R$ 32, então nós vamos ter que depositar... Deixa eu fazer a conta. R$ 7,20 que a gente já deve. Mais 32 que vão cair, dá R$ 39,20. É isso, se a gente depositar R$ 39,20, o saldo sai do negativo. Ih, pode mudar essa conta. Por que? Não tá certo? Certo, tá, mas olha aqui, chegou mais uma conta.
Ai, não, desse jeito o nosso saldo nunca vai sair do negativo. Como é dura a vida de uma pequena empresária. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu que os números negativos foram criados pelo homem para resolver problemas práticos do dia a dia. Eles estão presentes em muitas situações, como nas medidas de temperatura, em saldos bancários, etc. Você viu que as temperaturas acima de 0 graus Celsius são representadas por números positivos. E as temperaturas abaixo de 0 são representadas por números negativos. A gente viu também nesta aula que os números negativos podem ser representados numa escala. Então, ficou claro por que o homem inventou esses números menores que 0? E por que eles são tão importantes na nossa vida? Acho que ficou, né? Nas próximas aulas, a gente vai estudar melhor esse assunto e você vai aprender como fazer cálculo com esses números. Então, até a próxima!